ontem que fez um longo pronunciamento também no Senado, falou sobre urnas eletrônicas, disse que a acusação de trama de golpe de Estado contra ele é injusta, repetiu algumas declarações que ele tem dado com frequência e agora com esse ingrediente que envolve também as tarifas dos Estados Unidos. Toda a nossa reportagem em Brasília mobilizada para trazer para você mais informações sobre essa notícia, que é a notícia que vai mexer com o mundo político, porque há a possibilidade de que, dentro de instantes, Jair Bolsonaro saia da Polícia Federal em Brasília já usando uma tornozeleira eletrônica, né, Pedro? É isso aí, Thaís. A gente tem que explicar o seguinte: a tornozeleira eletrônica, ela é uma alternativa à prisão que Exato. tem sido utilizada no Brasil durante alguns anos, principalmente hoje para caso de violência doméstica, onde você tem ali a possibilidade de deixar o sujeito em liberdade com algumas condições para que ele não chegue próximo da vítima. Não tem nada a ver com o caso do Bolsonaro. É claro que ela já foi utilizada em outras situações também, casos de prisão domiciliar, há até uma carência do número de tornozeleiras eletrônicas, segundo especialistas em direito, mas é um mecanismo previsto na nossa legislação. E ela precisa ser fundamentada. Isso vai ser muito importante de observarmos a partir do momento da divulgação desta determinação que deu origem a essa operação da Polícia Federal, e nós temos visto argumentos muito rasos em alguns casos do Judiciário. E esses argumentos, eles não são contestados da forma como deveriam, não só pelos próprios defensores daqueles que são atingidos, mas da comunidade jurídica como um todo. São vozes esparsas dentro do Judiciário que conseguem fazer com coragem alguns questionamentos. Aqui é preciso aguardar, saber se tem algum fato que nós não temos conhecimento e qual é a real motivação para se colocar a tornozeleira eletrônica em um investigado. Uma vez que o processo já está correndo, a instrução processual, o termo jurídico que é o correto para esse momento, ela acontece. Já tivemos, por exemplo, a oitiva de testemunhas, já tivemos interrogatório dos réus do Supremo Tribunal Federal e, nesse momento, temos então uma medida cautelar para todo esse processo. Interessante observar qual é a motivação e a fundamentação que a legislação exige para uma determinação como essa. E olha, o repórter Túlio Pedro, Amâncio... Soninha, deixa eu só chamar o Túlio Amâncio, direto de Brasília, claro, que tem mais prioridade. apurações sobre esse assunto. Né, Túlio? Conta pra gente o que você tem a respeito dessa ação hoje da Polícia Federal. Oi, gente, tudo bem com vocês? O presidente Jair Bolsonaro, ele está a caminho da Polícia Federal nesse momento. Ele vai... A tornozeleira eletrônica deve ser instalada nos próximos minutos ou próximas horas, pelo que uma fonte da Polícia Federal me passou aqui. É uma determinação do Supremo Tribunal Federal, essas duas buscas e apreensões que aconteceram, que estão acontecendo, né? Na casa já aconteceu e está acontecendo agora na sede do PL. E a informação que eu tenho da Polícia Federal neste momento é que é uma medida cautelar imposta porque há um risco de fuga de Jair Bolsonaro pelo entendimento do Supremo Tribunal Federal. Por isso, essa determinação para que a tornozeleira seja colocada no ex-presidente. Chegou a ser cogitada uma prisão preventiva, porém, eles entenderam, os ministros do Supremo e a decisão do Supremo Tribunal Federal, por parte do Moraes, entendeu que o impacto político poderia ser muito grande, poderia ser muito negativo. Então, decidiu por determinar a colocação dessa tornozeleira eletrônica para monitorar, literalmente, os passos do ex-presidente Jair Bolsonaro. O STF vê também, nessas últimas manifestações do presidente Donald Trump, de ataque à soberania nacional, de ataque ao sistema judiciário brasileiro, uma espécie de preparação do terreno para uma fuga de Jair Bolsonaro. Então, por conta disso, saiu essa determinação que a Band trouxe hoje em primeira mão. Por volta das 6h30 da manhã, os agentes da Polícia Federal chegaram na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro
e, pouco depois das 7h30, 8 da manhã, chegaram na sede do Partido Liberal, onde permanece. Então, essa operação é estritamente direcionada a Jair Bolsonaro. Não há outro alvo. Os 2 mandados são para Jair Bolsonaro. Um para a casa dele, no Jardim Botânico aqui em Brasília, e outro para a sede do Partido Liberal. Tá bom. Esse é o repórter Túlio Amâncio, falando direto de Brasília, nessa manhã de sexta-feira, em que há uma operação da Polícia Federal em curso que envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro, com a possibilidade de que ele passe a usar tornozeleira eletrônica. A repórter Tayane Mello, também da Band Brasília, ao vivo falando agora, direto da sede da Polícia Federal. Não é, Tayane? Seja bem-vinda, bom dia. Oi, Thaís, ótimo dia a você, a todo mundo que acompanha a nossa programação. Eu peço até desculpa para quem está acompanhando a gente pela TV, porque eu estou num ângulo aqui que não está favorecendo muito a iluminação, mas é tudo em prol aqui da imagem, porque aqui atrás de mim, a qualquer momento, então, a Polícia Federal pode sair aqui da sede do PL, depois desses mandados de busca e apreensão que estão sendo cumpridos. Eu apurei agora por telefone com uma fonte do Partido Liberal, eles estão se organizando para se manifestarem de acordo, em relação a essa busca e apreensão que está acontecendo aqui na sede do PL, Thaís, e só para a gente contextualizar, aqui é um centro comercial muito conhecido da capital federal, então a gente não consegue ver os carros da Polícia Federal aqui na frente, porque eles ficam no estacionamento subterrâneo, quando precisam entrar aqui nesse estabelecimento. E aqui é a região central de Brasília. Aqui do meu lado direito, a gente tem o posto da Torre de TV, que fica aqui na região central de Brasília, posto que foi onde a Operação Lava Jato ela foi deflagrada, Primeiramente, todo mundo deve se recordar aquele posto de gasolina onde foram achadas, então, as primeiras evidências. Ou seja, é um local já muito velho conhecido aqui da capital federal, e nesse momento a Polícia Federal segue aqui, de acordo com as informações que a gente tem, segue aqui no prédio comercial fazendo as buscas e apreensões na sede do PL. Essa fonte que conversou comigo também manifestou a indignação, todo mundo do partido, de acordo com essa fonte, está sem saber o que a polícia está de fato procurando aqui, mas a informação que a gente tem é que o ex-presidente Jair Bolsonaro já está lá na Polícia Federal, foi no próprio carro dele, escoltado, claro, e deve então usar tornozeleira eletrônica. A nossa colega Mônica Bergamo já tinha adiantado, eu também confirmei com essa fonte agora há pouco, que ele deve, então, já se preparar para colocar a tornozeleira eletrônica ainda hoje, Thaís. Então, a gente está aqui acompanhando a todo momento, saída aqui da garagem, saída normal aqui do prédio também para pedestres, para tentar ver, se a gente consegue pegar essa imagem, o que a gente consegue de informação aqui. Estamos atualizando a todo momento, também apurando com as fontes, para ter mais informações sobre essa operação. O fato é que é uma manhã muito agitada aqui na capital federal e, claro, nós temos equipe de reportagem lá na Polícia Federal também. Nossa equipe, inclusive, eu fui a primeira a chegar aqui da imprensa hoje cedo. Desde então, a Polícia Federal segue aqui dentro do prédio. Thaís, qualquer novidade, a gente volta ao vivo aqui com vocês. Obrigada. Essa é a repórter Tayane Mello, falando ao vivo do Partido Liberal em Brasília. E a informação também apurada pela reportagem da Band Brasília é que essa operação acontece apenas na capital federal, não envolve a casa do ex-presidente Jair Bolsonaro, por exemplo, no Rio de Janeiro. A informação é que Bolsonaro está agora a caminho da Polícia Federal do Rio de Janeiro para se apresentar. Vamos apurar, tem os fatos ainda muito quentes nessa manhã, mas sim, a confirmação é que existe essa operação em curso e com a possibilidade de colocação de tornozeleira eletrônica no ex-presidente Jair Bolsonaro. Não sei se o Cláudio Humberto, Pedro Campos, que estão em Brasília também, nessa apuração, tem mais algo aqui para contar para quem acompanha o Jornal Gente nessa manhã, hein, Cláudio? Pois é, o que se espera hoje é uma grande repercussão disso aí, é o fato político do dia, Todo dia, como a gente costuma dizer, no Brasil ninguém morre de tédio, E todos os dias temos uma grande novidade, mesmo numa sexta-feira, em geral, meio modorrenta, como era antigamente. De férias ainda, hein, Cláudio? Aqui em Brasília, pois é.
E, enfim, haverá certamente uma reação muito forte, conspira contra essa repercussão o fato de que o Congresso está desmobilizado, né? Mas, de qualquer maneira, as lideranças políticas certamente vão se pronunciar em relação a isso. Como disse o Pedro, um ato tão grave dessa natureza tem que estar fundado em razões absolutamente, irretorquíveis, né? Mas não se sabe, aqui, sobretudo no âmbito do Supremo Tribunal Federal, suas decisões não encontram lá grande amparo nem em fatos, nem muito menos em provas, né? E, enfim, pode ser que tenham encontrado algum indício forte ou assim uma simples suspeita, né? Quem sabe que os elogios de Trump a Bolsonaro poderiam indicar que sinais de fuga, enfim. Mas aí vira uma coisa de fantasia, entra mais no campo da fantasia, né? Vamos aguardar para ver. Duvido que o Supremo Tribunal Federal apresente provas ou suas razões, sequer suas razões, mas elas são necessárias de acordo com a legislação, né? Mas ora a lei. E olha, também na apuração da Cláudio, Band Brasília, Thaís. Pedro, só rapidinho aqui, Oi. Bolsonaro passará a usar tornozeleira eletrônica, não poderá acessar redes sociais, terá que permanecer em casa entre 7 da noite e 7 da manhã e será proibido de se comunicar com embaixadores e com diplomatas estrangeiros. Isso aqui é a apuração da reportagem da Band em Brasília, porque ainda não houve a comunicação oficial do conteúdo, do teor da decisão do ministro Alexandre de Moraes, que está mandando colocar tornozeleira eletrônica em Jair Bolsonaro. Pedro. Aí, Thaís, são mais medidas restritivas alternativas à prisão. O rol quase que preenchido todo da nossa legislação, há medidas que são colocadas pela lei para que o magistrado não decrete a prisão. Então, o magistrado chega para o investigado e diz o seguinte: olha, você precisa cumprir esses requisitos aqui para que se você descumprir um desses requisitos, você pode ser preso. É isso que a Justiça está falando nesse momento, pelas informações que chegam para o acusado ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, explicando aqui apenas do ponto de vista jurídico o que a legislação traz. Essa questão de não utilizar redes sociais é um passo importante, não diria inédito na nossa legislação, porque eu não sei se isso já foi aplicado, mas não é rotineiro, não é comum afastar um político, né? Alguém assim que tem uma atividade relacionada a publicações em redes sociais e trazer essa proibição, então, de manifestação. Até porque isso esbarra em outras questões, como, por exemplo, a liberdade de expressão, que está sendo cerceada, e nós vamos ter que entender o motivo para essa medida. O que eu ia falar antes de você trazer esses destaques todos aí, Thaís, e esses complementos, é de que lembrar apenas que o ex-presidente Jair Bolsonaro já entregou o seu passaporte à Polícia Federal lá atrás. Sem o passaporte, nós sabemos que não dá para sair de forma oficial pelos aeroportos do Brasil. É um requisito para quem viaja para o exterior, exceto países aqui da América Latina, da América do Sul, onde nós temos o acordo do Mercosul, né, valendo, onde você pode deixar o país apenas com a identidade, mas para a grande maioria dos países, das viagens internacionais, é preciso ter um passaporte válido, com pelo menos 6 meses ainda de validade para você conseguir embarcar. E essa entrega do passaporte já foi um requisito lá atrás por parte das autoridades que justificaram naquele momento, que justificam para quase todos aqueles investigados desse tipo de crime, que é a possibilidade de fuga. Então, a Justiça determina normalmente a retenção do passaporte para impedir a fuga daquele que está sendo investigado e garantir a instrução do processo. O que acontece nesse caso é que se avançou mais uma casa. Qual o motivo disso? O Supremo Tribunal Federal tem de ter justificado nesta decisão que foi tomada para a operação de hoje, para trazer mais medidas alternativas à prisão, medidas restritivas de direito, esse é o nome técnico, para o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está sendo investigado aí por alguns crimes no âmbito do Supremo.
O repórter Rodrigo Vilela tem mais informação a respeito dessa decisão do ministro Alexandre de Moraes, né, Rodrigo? O que você conta agora para a gente? É isso, Thaís. A gente agora começa a ter um pouco mais de clareza do que foi decidido, do que foi mandado pelo ministro, ordenado pelo ministro Alexandre de Moraes. Esse inquérito que resultou nessa operação da Polícia Federal hoje, ele foi aberto no dia 11 de julho. Nesse momento, o inquérito ainda está sob sigilo, daí essa dificuldade da gente conseguir um pouco mais de detalhes. Mas nós vamos trazer aqui agora o que foi imposto ao ex-presidente Jair Bolsonaro, além do uso da tornozeleira eletrônica. O ex-presidente Jair Bolsonaro está nesse momento na sede da Polícia Federal aqui em Brasília, né, colocando o aparelho e deve ser monitorado 24 horas por dia. O que foi imposto ao ex-presidente, além do uso da tornozeleira eletrônica? Ele está proibido de se comunicar, por exemplo, com o filho, o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro. Eles não podem mais manter nenhum tipo de comunicação. Há ainda a proibição de uso, né, de acesso às redes sociais. Tem também a proibição de contato com embaixadores. Outra determinação do ministro Alexandre de Moraes é que o ex-presidente Jair Bolsonaro mantenha distância de embaixadas. Há aí um risco que o Supremo Tribunal Federal considerou, é que há um risco de fuga do ex-presidente Jair Bolsonaro, que ele deixe o país. Lembrando que o ex-presidente está sem o passaporte dele foi apreendido pela Polícia Federal por decisão do Supremo Tribunal Federal. Além dessas restrições, Jair Bolsonaro também deve permanecer em casa entre 19 horas até o começo da manhã. Essas são as informações, as medidas cautelares que foram impostas ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Thaís. É isso aí, o Rodrigo Vilela, repórter da Rádio Bandeirantes de Brasília, está ali na formação da equipe e hoje já pegando no breu com essa notícia que agita o mundo político, porque é uma notícia muito grande. Uma operação contra Jair Bolsonaro, que terá que usar tornozeleira eletrônica, terá seu acesso restrito a redes sociais, terá que ficar em casa das 7 da noite até as 7 da manhã, não poderá falar com o filho Eduardo nos Estados Unidos, não poderá falar com diplomatas e embaixadores de outros países. Enfim, é um pacote que está sendo imposto agora de medidas restritivas contra Jair Bolsonaro. Nessa imagem que a gente acompanha agora e que eu descrevo, são carros entrando em um prédio, é a Polícia Federal de Brasília, onde é esperada a chegada a qualquer momento, a chegada de Jair Bolsonaro. Esse aqui é o Jornal Gente, hoje um pouco diferente, porque essa é a notícia que vai agitar o mundo político nessa manhã. A gente vai fazer um intervalo rapidinho e volta já já com mais detalhes dessa operação da Polícia Federal.